Deus abençoe a todos vocês que estão participando conosco de mais um culto da Igreja Batista Vila 7, mais um culto gravado por ocasião da reforma do nosso templo, mas já estaremos todos juntos novamente num templo bem mais gostoso do que era antes. Eu sei que a saudade é bastante, mas daqui a pouco todos nós estaremos juntos. E eu quero convidá-lo, nesse momento, a cantar conosco, a louvarmos ao nosso Deus. Vamos juntos cantar a rocha que é Jesus. Vem me livrar.
Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um culto online. A gente sabe que todo mundo queria estar junto, queria estar perto, mas nossa igreja está em reforma. A gente está nesse período agora de reformas da nossa igreja, está reformando o teto, o forro, trocamos todo elétrico, tem bastante coisa nova para os irmãos verem quando a gente voltar desse período de obras. Lembra os irmãos que por causa disso, nossos cultos permanecerão online até o mês de fevereiro. Fique atento às nossas redes sociais, no WhatsApp e a outros irmãos também, para saber quantos cultos presenciais voltam, quando a gente volta a ter os cultos lá na igreja. Por enquanto, nossos cultos estão sendo gravados mesmo. Agradeço a todo mundo que esteja aí, está agora assistindo o nosso culto online pelo Facebook, pelo YouTube. É muito bom ter vocês conosco essa noite. Mais uma vez, repito o aviso que eu acabei de dar, fique atento às nossas redes sociais aí, aos avisos, para saber quando os cultos presenciais voltam lá na igreja. Por enquanto, estamos à distância, mesmo assim a gente continua presente na vida dos outros. Ainda bem que a gente tem tecnologia, né? Temos YouTube, Facebook, WhatsApp, para a gente conversar. Trouxe uma reflexão hoje, breve, mas muito importante para o decorrer do nosso ano que está começando, para o recorrer desse ano que está só no comecinho dele, né? Está só startando, a gente está nos primeiros dias desse ano, e a mensagem que eu trouxe é uma mensagem que eu gosto muito, de uma passagem que eu gosto muito do livro de Atos. Então eu vou pedir para você abrir lá em Atos 17 do livro do Atos do Apóstolo, vai falar sobre os cristãos, vai falar sobre Paulo, mas principalmente vai falar sobre a passagem de Paulo por Bereia, Atos 17, do versículo 10 ao versículo 15. Para a gente entender, antes de a gente falar do texto, para a gente entender o que está acontecendo aqui, Paulo ele tinha sido liberto da prisão de Silas, ele tinha ido então ministrar e trabalhar em Tessalônica, e os cristãos lá em Tessalônica, os não cristãos, né, os judeus, começaram a perseguir Paulo, correr atrás de Paulo. O texto diz que ele atiça as multidões, né? Eles atiçam as multidões atrás de Paulo, começam a perseguir Paulo. Então Paulo ele foge para Bereia, ele foge para essa cidadezinha de Bereia, que é o texto que a gente vai ler agora, de Atos 17, do versículo 10 ao versículo 15. Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram não muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu texto, muito obrigado pelo ministério de Paulo, muito obrigado pela passagem de Paulo por Bereia, muito obrigado porque o Senhor permitiu que Lucas registrasse essa passagem no livro de Atos, Pai, isso chegasse a nós até hoje, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente naquele tempo e se faz presente hoje conosco também, Pai. Mesmo a gente não estando perto do outro, o Senhor está conosco. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações através da sua palavra, Pai. Nós cremos nisso, fala conosco. Amém. Amém. Essa passagem é uma passagem de Paulo, principalmente sobre Paulo, mas o personagem principal não é Paulo. O personagem principal aqui são os bereanos. E é sobre os bereanos que a gente vai falar, a atitude dos bereanos, a forma como eles lidam com a mensagem de Paulo. É sobre essa mensagem que nós vamos conversar. Lembrando que a gente acabou de conversar, Paulo estava em Tessalônica, ele está pregando em Tessalônica, e aí ele começa a ser perseguido em Tessalônica, e ele foge para a cidade de Bereia. A cidade de Bereia era uma cidade afastada das principais vias da época, né? Então tinha uma via principal, uma grande estrada,
E Bereia, ela ficava, dizem alguns historiadores, que ela ficava cerca de 70 quilômetros para dentro, afastada das principais vias da sua época. Então Paulo, ele foge. E diz o texto que logo que anoiteceu, ou seja, eles fugiram de noite, eles se esconderam. Paulo e Silas fugiram assim que puderam para a cidadezinha de Bereia, para se esconder ali. Eles estavam sendo perseguidos, foram se esconder ali. E é engraçado que assim que eles chegam, né, eles chegam de noite, fala assim, logo que chegaram, o texto diz, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. A primeira coisa que Paulo e Silas fazem é ir direto à sinagoga ensinar, é ir direto à sinagoga falar a respeito da mensagem do Evangelho. E o texto vai dizer que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. E o texto vai dizer os motivos deles serem considerados mais nobres do que os tessalonicenses. E é justamente a respeito disso que eu quero conversar hoje, sobre o porquê dos bereanos terem sido chamados mais nobres do que os tessalonicenses. Porque os bereanos tiveram esse registro, esse elogio a respeito da conduta, da disponibilidade deles em relação a Silas e a Paulo e a mensagem do Evangelho. A primeira coisa que chama atenção no texto que a gente vai estudar hoje é a disponibilidade com que eles receberam a mensagem do Evangelho. Diz assim, versículo 11: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem, e o texto vai dizer que os bereanos eram chamados de nobres por causa disso, nós devemos ouvir com grande interesse. Nós devemos ouvir com grande interesse, com o coração aberto, com disponibilidade de alma. Nós aprendemos com o decorrer da nossa caminhada cristã, com o tempo de caminhada cristã, quase tudo a respeito do Evangelho. Eu tenho certeza que vários irmãos, assim como eu, já ouviram repetidas e repetidas vezes a mesma história. Talvez você tenha ouvido, já tenha ouvido a história que eu estou te contando hoje, a história dos bereanos. E mesmo assim, nós devemos ouvir com grande interesse. Nós temos o costume, às vezes a falha, de não abrir nosso coração para a mensagem da palavra de Deus, para abrir nosso coração, ouvir com grande interesse aquilo que Deus tem para a nossa vida através da sua palavra. É muito legal ver a disponibilidade dos bereanos em prestar atenção na palavra e na mensagem de Paulo. Lembramos sempre da figura de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele consentiu com a morte de vários cristãos. E ele foi transformado pelo Evangelho. Jesus Cristo o encontrou, o salvou. Ele era um novo homem, um novo Paulo, uma nova pessoa. E ele chega na cidade de Bereia, e eu tenho certeza que muito desse background, muito dessa história de Paulo também o acompanhava. O arrependimento de Paulo era muito notório, era uma figura que chamava atenção. Vê-lo ensinando a respeito da mensagem do Evangelho chamava muita atenção. E isso despertou o interesse dos bereanos. Só que hoje em dia, nós temos o privilégio e a honra de ouvir a palavra de Deus praticamente todos os dias. Eu tenho certeza que vários irmãos, assim como eu, gostam de ouvir mensagem em casa, ouvir mensagens de pastores, ouvir as mensagens gravadas da nossa igreja, ouvir mensagens de outros pastores. Tenho vários pastores de referência que eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ouvir o Hernando Dias Lopes, as mensagens gravadas da nossa igreja. Eu gosto de ouvir algumas mensagens do Nicodemos, mensagens de pastores de São Paulo, do Rio. A gente tem essa facilidade hoje com a internet, com o podcast, com o YouTube. Nós conseguimos ouvir vários pastores. E devemos fazer isso com grande interesse. Nós devemos ouvir com o coração aberto, falar: Deus, fala conosco, desperta o nosso coração, o nosso interesse para a palavra e para a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas. Nós devemos ser como os bereanos. Primeira coisa que nós devemos ser é ouvir com grande interesse. Nós devemos ter um coração aberto, um coração disponível, disposto a ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? E é o segundo ponto. É a forma como os bereanos lidam com a mensagem que eles estavam ouvindo. Ouvir com grande interesse não quer dizer que é a solução para tudo. Porque às vezes a gente ouve com interesse coisas que não são boas,
que nós ouvimos coisas com grande interesse, coisas que não são palavra de Deus. E qual é a forma que os bereanos encontraram para avaliar aquilo que Paulo estava falando? Vamos seguir o texto lá. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E aí é esse ponto. Eles ouviram com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Se no primeiro ponto, se na primeira coisa, a primeira ação que nós devemos tomar ao ouvir a palavra de Deus é ouvir com interesse, a segunda ação que eu devo tomar ao ouvir a palavra de Deus, a segunda coisa que eu devo fazer ao ouvir a palavra de Deus é examinar para as Escrituras para ver se aquilo ali é verdade. Eu tenho na contracapa da minha Bíblia aqui uma frase que eu adoro, que ela diz assim, que a Bíblia é autoritativa e normativa diante de qualquer outra voz. E tudo que é dito ou gritado em nome de Deus deve passar pelo crivo da palavra do Senhor. Então tudo que nós ouvimos, seja louvor, seja pregação, seja mensagem, seja aconselhamento, seja qualquer coisa que alguém fala para nós a respeito de Deus, nós devemos passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso lastro, ela nos dá apoio, ela nos dá sustento para saber se aquilo que é falado em nome de Deus é verdade. E olha que simbolismo, olha que coisa simbólica e tão importante o que Lucas fala a respeito dos bereanos. Eles eram nobres justamente por ouvir com interesse e examinar as Escrituras todos os dias para saber se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Não era um exame teológico. Eles não pegavam aquilo para averiguar se Paulo estava certo teologicamente. Também não era um exame acadêmico. Eles não pegavam aquilo para saber se Paulo era um cara letrado, se ele era um bom filósofo, se ele era um bom religioso. Não era um exame sacerdotal para saber se ele estava respeitando os ritos judaicos. Não. Eles liam e examinavam as Escrituras todos os dias. Era algo devocional. Era um costume dos bereanos. Era algo que eles faziam todos os dias. Eles tinham apreço, apego, paixão pelas Escrituras. Eles amavam o registro escrito que o Senhor tinha deixado para o seu povo naquela época, as Escrituras daquela época. Eles examinavam. Paulo pregava, e gente, Paulo, é uma figura simbólica para a igreja, é um homem que tinha se transformado, como a gente acabou de falar. E mesmo assim, eles paravam e examinavam todos os dias as Escrituras para saber se aquilo que Paulo está falando era verdade. Nós devemos ter a mesma disposição, nós devemos ter a mesma conduta de, ao ouvir a palavra de Deus, examinar diante das Escrituras se aquilo é realmente palavra de Deus, se aquilo é realmente palavra do Senhor. Nós, ao mesmo tempo que nós temos a facilidade e a bênção de podermos ouvir vários e vários pregadores hoje em dia, isso também pode ser um erro, porque vários e vários pregadores podem não estar falando a respeito da palavra de Deus, mas falando a respeito de si mesmo, falando a respeito de sonhos, falando a respeito de dinheiro, falando a respeito de projeto, falando a respeito de um monte de coisa que não é do Senhor. Então, quando nós temos o costume diário de examinarmos as Escrituras, nós nos protegemos, nós protegemos a nossa consciência de qualquer vento de doutrina, nós protegemos a nossa mente, nós criamos e cultivamos uma mentalidade pautada e marcada pelas Escrituras. E não tem coisa melhor, irmãos, do que você estar passando por uma situação, você ouvir uma mensagem, você fala, nossa, isso é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que é a palavra de Deus, pois a sua palavra diz isso, isso e aquilo. Ouvir e examinar. Ouvir a palavra de Deus e examinar todos os dias para saber se aquilo é verdade. Por fim, a terceira ação dos bereanos, que é muito importante, é colocar em prática. Vamos lá no decorrer do texto. Versículo 12. E creram muito entre os judeus, bem como dentre os gregos, o bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo
para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. E aí o texto continua. Os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, que perseguiam Paulo, primeiro, por ouvir com grande interesse, segundo, por examinar as escrituras todos os dias. Mas os bereanos também eram nobres pela disponibilidade em agir. A partir do momento que eles ouvem a palavra de Deus, que eles examinam a palavra de Deus que Paulo pregava através das escrituras, eles creem. E o texto diz que não creram, versículo 13, diz assim, creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos. E bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então ele fala assim, tanto o judeu quanto o grego creram na palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a mensagem de Deus, a gente interpreta e olha para as escrituras, isso faz sentido no nosso coração, na nossa vida, nós devemos ter uma disposição, uma disponibilidade de crer, de crença. E é uma crença que leva à ação. Eles creem na mensagem de Paulo, eles creem que Paulo é o mensageiro da palavra de Deus, que aquilo que Paulo está falando é a palavra de Deus. E a partir do momento que os tessalonicenses vão até Bereia perseguir Paulo, os bereanos pegam Paulo e enviam Paulo ao litoral. Eles protegem Paulo, eles colocam a mão na massa, eles começam a agir, a fazer, a correr atrás de proteger e Paulo, o pregador da palavra que eles tinham acabado de ouvir e acabado de crer. Na nossa caminhada cristã, nós temos a mania, às vezes, de ouvir, saber que é a palavra de Deus, mas não agirmos. Eu estou lendo um livro muito bom, recomendo a todo mundo, chamado Igreja Centrada, do Timothy Keller. E bem no começo do livro, ele fala a respeito de uma vida pautada por frutos. E é muito legal a maneira como ele trabalha uma vida pautada por frutos. Porque ele fala assim, que existem muitos irmãos hoje que têm uma paixão pelas coisas. Paixão é uma coisa passional. E estão lá fazendo, e estão lá agindo e correndo atrás das coisas do Senhor. Mas fazem isso de uma maneira a alcançar resultados numéricos, a alcançar resultados que são muito mecânicos, resultados muito humanos. E em contraponto, temos irmãos que são teólogos proeminentes, irmãos que são excelentes entendedores de Bíblia, mas não têm um ministério, uma vida frutífera. Timothy Keller faz um convite a termos uma vida pautada por frutos. Por que por frutos? Porque frutos pressupõem a nossa disponibilidade, porque para eu ter um fruto eu tenho que arar a terra, eu tenho que semear, eu tenho que trabalhar, eu tenho que adubar, eu tenho que preparar o terreno. Mas também quando a gente trabalha com fruto, a gente também não exclui a soberania e o trabalho do Senhor, que é fazer chover, que é dar sol, que é fazer aquela planta germinar. A mesma coisa eu vejo nos bereanos. Eu vejo um povo apaixonado, querendo ouvir a palavra de Deus, com grande interesse, com o coração aberto, examinando e tendo em si a fidelidade das Escrituras, a fidelidade de perguntar para a palavra de Deus se aquilo que Paulo pregava era bom. E também tinha uma disponibilidade de trabalho, de fazer a obra do Senhor, de botar a mão na massa e a partir do momento que crê, agir. Nós devemos ser e ter a mesma disposição para termos uma vida frutífera, uma vida em abundância. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, examinar todos os dias o que ouvimos e colocar em prática. Que durante esse ano, o ano que está começando agora, o ano de 2022, um ano com muitas incertezas, com muitas coisas acontecendo, vai ter Copa, vai ter eleição, a gente está de novo com o fantasma do Covid ainda pairando sobre nós. Esse ano que mal começou, que isso seja um norte para as nossas vidas, que você ouça com grande interesse aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que você examine todos os dias as Escrituras e que você trabalhe, coloque em prática aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, assim como eu tenho tentado colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Que Deus nos abençoe a perseguirmos esse ideal de sermos como os bereanos, ouvir, interpretar e colocar em prática. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer
pela tua mensagem, te agradecer pelos bereanos, te agradecer porque hoje nós podemos viver como eles viviam, Pai, ouvindo a tua palavra, examinando as Escrituras e colocando em prática e agindo. Pai, nos ajuda a termos uma vida assim, uma vida pautada pela prática devocional, pela prática de ouvir o Senhor, pela prática de colocar nossa fé fazendo, nossa fé em movimento, nossa fé agindo. Pai, nos ajuda nisso e nos guia nisso, Pai. Nos abençoa hoje e sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo culto. Até mais.